Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou o Fabrício Barreto Gonçalves, eu sou formado em teologia. Eu gostaria de que o amigo e a amiga tivesse prestando atenção. Nós estamos estudando na Sociedade de Homens Batistas essa revista aqui, Compromisso, a a restauração, os livros de Esdras, Neemias e Ester. Ontem pela graça de Deus, eu dei um estudo na classe dos homens, Sociedade de Homens Batistas Fluminense. E nós estamos estudando nesse trimestre, em particular, o livro de Esdras, o início da restauração. E eu tomo por base o texto de Esdras 7:10, porque Esdras tinha se disposto no seu coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar Israel os seus estatutos e normas. Também queria ler Esdras 10, verso 1, que diz assim: as mulheres estrangeiras são mandadas embora. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante do templo de Deus, ajuntou-se a ele uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, e eles também choravam amargamente. Aqui o autor diz que não havia distinção na vida do povo de Deus e de Baal. Sua praxis não demonstrava a experiência com o Deus verdadeiro. Uma das coisas que o povo de Deus fez foi reconhecer o pecado. O rei Davi diz que enquanto ele não confessou o seu pecado, os seus ossos se secaram. Uma das coisas do motivo do cativeiro babilônico, do povo de Deus, povo judeu, chamado Abiru, é que eles desobedeceram a Deus, se afastaram do caminho do Senhor. E eles abandonaram o Senhor, a lei, a Torá, as Escrituras, a palavra de Deus, abandonaram o Senhor para se envolverem com mulheres que não eram do povo, eram etéias, eram cananitas, ou seja, mulheres que não eram judias do povo. Outra coisa era a idolatria, a apostasia. Apostasia é uma palavra grega, apostasion, que quer dizer abandono da fé, abandono de uma doutrina, de uma filosofia, de uma religião, abandono de Deus. E aí eu fiquei me perguntando como é bom voltar ao lar. Como é bom voltar ao lar. O verdadeiro avivamento se fundamenta na palavra de Deus. Esdras 7:10, mais uma vez, diz assim: porque Esdras tinha disposto o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e suas ordenanças. O livro de Esdras nos ensina o exemplo
do verdadeiro avivamento, que é aquele que se fundamenta no conhecimento e na prática dos preceitos da palavra de Deus. O livro de Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, era um livro só. Nas nossas Bíblias, tem a divisão Esdras, Neemias e Ester. Mas na Bíblia hebraica, os dois livros de Esdras e Neemias tornam-se um só livro, que é a volta com Zorobabel, com os sacerdotes, os levitas, os líderes do povo, Esdras e particularmente Neemias, que reedifica e reconstrói a nação de Israel. Eu fiquei me perguntando e tiro lições preciosas. Deus não falha em sua promessa. Ele prometeu disciplinar a desobediência do povo com o cativeiro, mas ele também prometeu que um remanescente do povo iria retornar. Nos capítulos 9 e 10 de Esdras, diz que os homens abandonaram as suas mulheres com os filhos. Parece até injustiça da parte de Deus. Não é isso, pessoal? Mas isso tudo é uma proibição que havia no Velho Testamento. Deus proibiu terminantemente em Levítico 18, Levítico 19, livro do Deuteronômio 7, de 1 a 4, Deuteronômio 20, de 10 a 18, e Neemias 8, 1, a proibição do povo de Israel fazer concessões, pactos ou alianças com povos vizinhos e com as mulheres desses povos. Deixá-lo de se relacionar entre eles, entre mulheres e famílias judias, para entrar em famílias cananitas, famílias que adoravam deuses pagãos. Baal, por exemplo, Azerá, a Astarote ou Istar, que era uma deusa pagã cananita, o próprio Baal. Havia até cidades em homenagem a Baal, Baal Zafon, Baal Berit, ou seja, o povo deveria relembrar frequentemente os feitos, os livramentos, a aliança e o pactos feito entre o Senhor e o povo de Israel, com os patriarcas judeus. Outra coisa que eu aprendo do texto é que o pecado ele traz consequências. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E outra coisa que eu aprendo é que o povo precisava arrepender-se, converter-se, confessar os seus pecados. A Bíblia, ele diz no capítulo 10 de Esdras, que enquanto Esdras orava, enquanto líder, ele fazia confissões, chorando e prostrando-se diante do templo de Deus, e ajuntou uma grande multidão, as famílias hebreias, judaicas, homens, mulheres e crianças, e também choravam copiosamente. O texto fala amargamente. E ele começou a trazer para si, Esdras e Neemias, a responsabilidade de adorar ao Senhor somente. O hebreu, o judeu, tem uma palavra, shuv, que corresponde no grego metanoem ou metanoia, que é conversão, é voltar, é retornar.
A partir do momento que a nação de Israel volta para Deus, é o início da restauração. Esdras e Neemias, enquanto líderes do povo, eles restauraram não só a economia, a política, mas também restauraram do ponto de vista espiritual. Isso traz lições para nós de que o líder, a liderança, tem um papel fundamental na vida do povo quando ele tem temor ao Senhor. E Deus é fiel, ele sempre cumprirá o seu propósito, os seus intentos, a sua palavra. Deus abençoe, curta meu canal. Deus abençoe, graça e paz.